Oi, queridos alunos do 7º ano. Hoje o tio Renê vai falar para vocês sobre o ciclo reprodutivo das plantas, ciclo de vida das plantas, né? A gente vai falar do ciclo de vida de uma briófita, de uma pteridófita, de uma gimnosperma e encerraremos falando do ciclo de vida das angiospermas. Sem mais demora, vamos para o primeiro slide para a gente começar essa brincadeira com as briófitas. Então, pessoal, ciclo de vida de uma briófita. As briófitas, como eu falei para vocês em algumas aulas no passado, elas são as plantas bem pequenininhas, tem 2, 3 centímetros, né? E elas dependem muito da água para a reprodução sexuada, como eu vou mostrar aqui para vocês, ok? E elas formam tipo um tapete, né? Nas pedras, lá nas florestas, por exemplo. E no período chuvoso aqui também elas aparecem no cimento e a gente apelida de lodo, né? Vamos ver um pouco mais sobre essas briófitas. Então veja, então tá aqui, né, uma pedra revestida de musgo, né? Esse musgo que a gente apelida de lodo também, né? Em algumas regiões do Brasil. E aí, olhando com mais calma esses musgos, a gente vai ver que tem um musgo masculino, seja a plantinha masculina, e o musgo feminino, a plantinha feminina, ok? Então, o que acontece? O musgo masculino, ou seja, a briófita masculina, utilizando a água da chuva, né? Vai levar os seus gametas masculinos, que até tem o nome anterozoide, né? Até a plantinha feminina, porque a plantinha feminina tem o gameta feminino, que tem até um nome, oosfera, né? Sabe como é que isso acontece? É muito interessante. A água da chuva bate na estrutura masculina do musgo masculino e respinga na estrutura feminina. A água da chuva bate na estrutura masculina e respinga na estrutura feminina. E esses respingos levam consigo os gametas masculinos, os anterozoides. E esses anterozoides nadam até o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, fecundando-a. E dessa fecundação vai surgir um zigoto, um embrião, e esse embrião se desenvolve nessa estrutura aqui que a gente chama de esporófito, né? Esporófito, que cresce sobrejacente à estrutura, ao musgo feminino. Esse esporófito, ele produz esporos, né? E esses esporos são levados pelo vento. Quando esses esporos encontram um local adequado, ou seja, um local úmido, esses esporos germinam, dando origem a novos musgos masculinos e novos musgos femininos, fechando o ciclo. Então veja, para vocês entenderem ainda melhor, eu trouxe essa outra imagem. Então o musgo a gente chama de gametófito, né? Por quê? Porque ele produz gametas. Então o musgo masculino é o gametófito masculino, o musgo feminino é o gametófito feminino, entenda. E aí o gameta masculino vai chegar até o gameta feminino por conta da água da chuva, porque a água da chuva bate aqui e respinga aqui. Aí o gameta masculino, ao fecundar o gameta feminino, a oosfera, forma o gametófito, que a gente chama que é uma parte, é um período temporário, né? Esse esporófito só serve para produzir os esporos, depois ele morre, né? E esses esporos, ao germinar, vão dar origem a novos gametófitos, ou seja, a novas briófitas, a novos musgos, fechando o ciclo. Tranquilo? Vamos para mais um ciclo. Agora a gente vai falar do ciclo de vida de uma pteridófita. Para tanto, eu trouxe como exemplo para vocês a samambaia. Quando a gente olha para a samambaia, lá na casa de nossa titia, lá na casa de nossa vovó, sempre tem uma samambaia lá, né? E a gente vê que nas folhas da samambaia tem umas manchinhas, umas pintinhas de cor parda e quando está bem madura, de cor avermelhada. Essas pintinhas, ó, tem um zoom aqui para a gente ver com calma, né? Essas pintinhas a gente chama de soros, né? E esses soros, eles são aglomerações, né? A condensação, a junção de centenas de milhares de estruturas chamadas de esporângios. Os esporângios, por sua vez, produzem esporos.
E esses esporos caem no ambiente, e se o ambiente for adequado, esses esporos vão germinar e vão formar uma estrutura aqui cardiforme, ou seja, uma estrutura que lembra um coração, e essa estrutura ela é bem pequenininha, a gente nem consegue ver com facilidade, precisa de uma lupa para vê-la. E essa estrutura é o gametófito. Esse gametófito tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. A gente diz que ele é hermafrodita. Aí, os gametas femininos, que são os anterozóides que eu já falei para vocês, tem que chegar até o gameta feminino, né, que é a oosfera. E com isso, eles vão utilizar, como sempre, a água da chuva. Né? A água da chuva vai cobrir todo o gametófito, toda essa estrutura cardiforme, né, pequenininha, que só dá para ver com a lupa, se não com o microscópio. Então, a água vai cobrir toda essa estrutura, e a água da chuva, e o anterozoide vai nadar até chegar à osfera, né, da mesma planta, porque é hermafrodita, fecundando-a. Aí vai dar origem, mais uma vez, a um zigoto, a um embrião, e esse embrião vai se desenvolver numa nova planta, ou seja, numa nova samambaia. E com isso a gente fecha o ciclo. Então, quando a gente fala de pteridófitos, de cara a gente pensa na samambaia. Trouxe até outra imagem para a gente tentar calcificar, solidificar ainda mais o conhecimento. Vamos para lá. Então tá aqui a samambaia, como eu falei para vocês. Lá nas folhas das samambaias, a gente tem essas pintinhas de cor parda, quando tá bem madura, como eu falei, até mesmo bem vermelhinhas, né? E essas pintinhas, ó, o zoom novamente, para a gente ver com mais cautela, com mais cuidado, a gente chama essas pintinhas de soros. E os soros são a aglutinação ali de centenas de milhares de esporângios. Os esporângios produzem esporos, e os esporos, quando caem no solo, os esporos germinam, ou esporos germinando. Aí forma essa estrutura cardiforme, essa estrutura que lembra o coração, que é o gametófito. Ora, produz gametas, produz o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta feminino fica ali esperando o gameta masculino, e o gameta masculino, utilizando a água da chuva, nada até o gameta feminino e fecunda, né? Dando origem ao zigoto, ao embrião e a uma nova samambaia, fechando o ciclo. Agora vamos para onde? Falar das gimnospermas. Lembrando, pessoal, que as primeiras plantas que surgiram no planeta há 500 milhões de anos eram muito parecidas com as briófitas, viu? Mas depois o planeta Terra foi dominado pelas pteridófitas, pelas samambaias, né? Inclusive os fósseis dessas samambaias gigantes lá do passado, do final da era paleozoica, formou o carvão mineral que hoje a gente utiliza como combustível, né? Combustível fóssil, combustível bastante poluente, inclusive, né? E as gimnospermas hoje são os pinheiros, ok? Quando eu falo de gimnosperma, estou falando dos pinheiros. As gimnospermas também já dominaram o planeta na era dos dinossauros, né? Na era mesozoica. Mas hoje as gimnospermas estão restritas a ambientes frios, né? As gimnospermas hoje estão ali mais restrita a ambientes com temperaturas mais baixas, né? Como ali ao sul do ciclo polar ártico. E aqui no Brasil a gente tem gimnospermas nativa do Brasil. A gimnosperma, o pinheiro nativo do Brasil, é o pinheiro do Paraná, né? Araucária angustifolia. E o pinheiro do Paraná está onde? Lá no sul do Brasil, local mais frio do Brasil, né? Então, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tranquilo? Depois dessa observação, vamos para cá. Trouxe inclusive um pinheiro do Paraná para dar o exemplo, né? Então veja, nós temos o pinheiro masculino. O pinheiro masculino tem o cone masculino, né? O cone, ou seja, as angiospermas, que é o que a gente vai ver no próximo ciclo, elas têm flores, né? Já as gimnospermas, que são os pinheiros, eles não têm flores. Em vez de flores, eles têm cones. Cones ou estróbilos, que a gente chama também de pinha. Então aqui a gente bota na árvore de Natal para enfeitar a árvore de Natal, inclusive, que é um pinheiro artificial que a gente compra, né? Então veja, então aqui eu tenho o pinheiro do Paraná, o pinheiro masculino,
ele tem o cone ou estróbilo masculino, ou seja, a pinha masculina. E a pinha masculina é responsável por produzir o grão de pólen. O grão de pólen é levado pelo vento, sempre é levado pelo vento. A gente chama que é uma polinização anemófila. Não há de se falar de animais fazendo essa polinização. Polinização feita por animais é coisa de angiosperma, o próximo grupo que a gente vai estudar. Aqui a polinização é feita pelo vento mesmo, o vento é quem leva o grão de pólen. E é produzido muito grão de pólen para, eventualmente, o grão de pólen que saiu do cone masculino, ou seja, da pinha masculina, eventualmente passe pela pinha feminina, ou seja, pelo cone feminino, pelo estróbilo feminino. E quando ele chega no cone feminino, ele germina, ou seja, ele produz um tubo que a gente chama de tubo polínico. Esse tubo polínico vai ser percorrido pelo gameta feminino, masculino, esse gameta masculino que a gente chama de núcleo espermático, e esse núcleo espermático fecunda a oosfera, formando o embrião. E aí, essa estrutura embrionada a gente passa a chamar de pinhão. Então, a pinha tem várias estruturas que, ao ser fecundadas, vão formar vários pinhões. E os pinhões nada mais é do que a semente, né? E esse pinhão fica ali exposto porque não tem fruto aqui, né? Então, esse pinhão é uma semente nua. E esse pinhão, quando cai no solo, ele germina e dá origem a novos pinheiros, fechando o ciclo, tranquilo? Então, sem mais demora, vamos falar agora das angiospermas, que são as plantas que a gente tem mais costume de conviver. Então, de fato, as angiospermas são as plantas que a gente tem mais convívio, né? Porque de 80 a 90% de todas as plantas do planeta são angiospermas, né? Então, as angiospermas são as plantas completas, tem raiz, caule e folhas, mas também tem flor, fruto e semente. Então, o que mais caracteriza as angiospermas, sem sombra de dúvida, é a presença da flor e a presença do fruto, ok? E falando de flor, né? A flor tem a estrutura masculina, que a gente chama de estame, que é onde o grão de pólen é produzido, ok? E a estrutura feminina, que a gente chama de pistilo ou carpelo, que é onde o grão de pólen vai parar. Então, o que acontece? Existe angiospermas que fazem polinização anemófila, seja polinização pelo vento? Existe, como por exemplo o capim e outras gramíneas, né? Então, o capim, a polinização é feita pelo vento, mas a imensa maioria das angiospermas faz uma polinização dirigida, ou seja, uma polinização feita por vetores, ou seja, por animais polinizadores, por insetos, tipo as abelhas, né? As borboletas, ou feita por pássaros, tipo beija-flor, feita por morcegos, né? Mas, enfim, a polinização é feita por animais, geralmente nas angiospermas. Por isso que a flor é ali chamativa, né? Colorida, de cheiro agradável, justamente para atrair esses animais polinizadores. Eu trouxe como exemplo aqui a abelha. Então, a abelha foi aqui nessa flor para pegar o néctar, o pólen também, né? E se contaminou com grão de pólen. Aí essa abelha vai em outra flor e deixa na parte feminina da outra flor o grão de pólen que pegou da flor anterior. E aí ela fez o que? A polinização. Ela levou o grão de pólen da estrutura masculina de uma flor até a estrutura feminina de outra flor. Veja a importância dos animais polinizadores, porque se não fosse isso, as angiospermas não conseguiam fazer seu ciclo reprodutivo. Enfim, quando a abelha, até no livro de vocês tem essa imagem aqui, né? Então, quando a abelha vai da estrutura masculina de uma flor cheia de grão de pólen e leva esse grão de pólen para a estrutura feminina da outra flor, né? Esse grão de pólen vai germinar e vai liberar um gameta masculino, que é o núcleo espermático, e o núcleo espermático vai fecundar a oosfera, que está aqui no óvulo, o óvulo que está dentro do ovário. O que é que vai acontecer? O óvulo vai se transformar na semente e o ovário vai crescer, hipertrofiar, ou seja, acumular nutrientes e vai se transformar no fruto. Então veja, a abelha está indo aqui, cheio de grão de pólen, para outra flor, deixando esse grão de pólen que ela pegou da estrutura masculina de uma flor
na estrutura feminina dessa outra flor. Essa flor, portanto, foi polinizada e por conta disso, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, vai fecundar a oosfera. Essa estrutura aqui é o óvulo, ok? E o óvulo está dentro dessa base aqui, que é o ovário. Esse óvulo, ou esses óvulos, porque às vezes são vários, vão dar origem às sementes. E esse ovário vai hipertrofiar, ou seja, crescer, se desenvolver e vai dar origem ao fruto. Aí as sépalas caem, que é essas estruturas verdes, as pétalas caem, né? Ó, as sépalas caem, as pétalas caem e fica só o ovário com o óvulo dentro. O óvulo vai dar origem às sementes e o ovário vai crescer, que é essa base dilatada, dando origem ao fruto. E esse fruto, ele é assim, cheio de nutrientes, não é à toa, porque esse fruto ele vai ser comido por animais, né? Que são os animais dispersores da semente. Então o animal vai lá, come o fruto, e quando come o fruto, né, por consequência, come a semente também. Mas lá na frente ele vai defecar e junto com suas fezes vai estar a semente vai germinar em outro local, longe da planta materna. Ou seja, a planta, portanto, vai cada vez mais ocupando novos espaços. Ou seja, os animais também são importantes para as angiospermas, não só para a polinização, ou seja, não só para fazer a fecundação da flor, né? Feminina pelo grão de pólen da estrutura masculina, mas também para dispersar a semente, ok? Ou seja, os animais da floresta também são excelentes jardineiros, porque eles comendo os frutos e levando consigo a semente, eles vão levar a semente para outro local para formar novas plantas distante da planta materna, ok? Então, quando a gente elimina os animais, a gente está eliminando os jardineiros da floresta. E, consequentemente, as plantinhas não vão ter mais suas sementes levadas para germinar e aquelas plantas acabam não tendo o seu ciclo fechado, ou seja, não passam a não ter mais descendentes para compensar a morte dela. Porque veja a importância da ecologia e da manutenção do meio ambiente. Então, pessoal, vamos parar por aqui, senão me empolgo e a gente vai aí, a aula fica muito prolongada. Tchau, pessoal. Eu sei que o assunto é complexo, mas é necessário falar dele. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.